Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar e eu vou orar para que o Senhor nos livre de todas as tentações, de toda maldade humana e espiritual. Porque quantas vezes uma pessoa ela tá bem tranquila, ela tá como a gente, como tem pessoas que falam, né? Tá de boas, tá bem, tá tranquila, tá de boa, e chega outra e começa a conversar algumas coisas e aquilo começa a mexer com ela, e a paz que ela tava, ela já não continua mais com aquela paz, porque tem ali uma conversa que acaba mexendo e, e tentando a pessoa fazer algo que ela não deveria fazer. Às vezes o telefone toca e a pessoa está bem tranquila, fazendo suas coisas, vivendo sua vida e está bem, e de repente aquela conversa ela vai, toma outro rumo com aquela pessoa que estava conversando e tem propostas que não deveriam ser levadas a sério, ou até porque quando falamos em tentação, as pessoas pensam logo em adultério. Tem essa parte do adultério, tem a parte também das finanças, que às vezes o inimigo ele toca numa pessoa porque ele sabe o que a pessoa está conversando com outras pessoas, e ele começa a tentar na vida financeira para que aquela pessoa ela se endivide, ela faça dívidas, ela compre coisas que às vezes ela nem queria comprar, mas por causa de uma conversa ou de um comercial, de algo que ela vê na TV que apresenta, e aqueles comerciais, né, que chamam muito a atenção, e acaba desviando o foco daquela pessoa, e ela acaba comprando uma coisa que depois ela fala: para que eu fui comprar? Eu nem estava precisando disso. Ou às vezes ela passa em uma loja, ela sai para comprar algo e ela não queria comprar aquele objeto, mas ela é tentada naquele momento. Ela vê, tá em promoção, eu vou levar. E ela nem precisava daquilo. Aí depois ela pensa: para que eu comprei? Então, nós devemos ter muito cuidado com as armadilhas. Todos os dias orar a Deus, pedir a Deus para não cair nessas ciladas do inimigo. Porque o inimigo, às vezes, ele pega pessoas que estão tranquilas, que estão numa situação de descanso. Aí é quando a pessoa é pega de surpresa. Davi, aconteceu isso com Davi. Davi já estava estabelecido em seu reinado e tinha muitas vitórias, mas enquanto os outros reis estavam com suas tropas na guerra, ele preferiu ficar no palácio e descansar, ficar de boa. O ócio deu à luz o adultério e a gravidez da mulher do seu mais fiel militar, Urias. Um homem fiel, um homem que era um militar e fazia parte do seu exército, e ele era um homem muito honesto e que ele era muito fiel a Davi. Para ocultar o seu pecado, Davi mentiu, tramou e por fim mandou matá-lo. Mandou matar um inocente. A vida de Urias lhe rendeu a morte de 4 filhos. Olha só o que aconteceu com Davi. Por um descuido, Davi estava descansando em seu palácio, enquanto os outros reis estavam com suas tropas na guerra. Ele preferiu ficar lá, descansando. Aí viu a mulher de Urias, linda, maravilhosa, se apaixonou e falou que era ela que ele queria, e mandou matar o marido para ficar com ela. Mandou matar o marido dela. E depois a consequência foi grave demais para a vida dele. Davi cedeu à tentação, embora o arrependimento tenha lhe trazido perdão, não isentou de colher o mal que ele plantou. Sofreu a vergonha no mesmo terraço do palácio.
foi traído cruelmente e ainda teve a espada da morte em sua família. Olha quanto sofrimento aquele homem passou por causa de uma tentação e de um mal terrível que ele causou na vida de um homem honesto. Quantas pessoas, às vezes, elas caem numa tentação e depois elas colhem uma coisa terrível, porque todo pecado ele tem a consequência. Em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou para um monte muito mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. É tão grave, né? É tão sério, porque o inimigo das nossas almas, ele conhece a palavra de Deus. E ele tentou Jesus. Ele falou que o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Imagina, Jesus estava com fome, estava de jejum e ele tentou Jesus. E Jesus poderia ter feito na hora, ter transformado aquelas pedras em pães. Mas Jesus respondeu também com a palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o inimigo continuou tentando Jesus. Colocou ele na parte mais alta e falou: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra. Olha, é assustador, porque ele fez isso com Jesus, imagine com a gente. Só Deus para nos livrar. Nos livra, Senhor, de toda tentação e toda maldade humana e espiritual. Porque Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Porque tem muitas pessoas que, por elas serem tentadas, elas colocam Deus à prova. Mas se eu comprar isso, Deus vai me honrar. E eu vou pagar, eu vou conseguir, e começa a falar. Só que tem momentos que devemos orar e pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo, que nos guie todos os dias de nossas vidas e tome as decisões por nós. Porque aquela decisão que você vai tomar que não lhe dê paz, não faça, porque tem coisas que não é de Deus. Tem coisas que o inimigo fica colocando na cabeça das pessoas e dizendo, Deus, se você fizer isso, Deus vai te ajudar nisso.
como ele fez com Jesus. Ele falou que se Jesus se jogasse do alto, Deus enviaria seus anjos para segurá-lo. Imagine com os seres humanos o que é que ele coloca na cabeça dos filhos de Deus. Então temos que orar todos os dias pedindo a Deus proteção para as nossas famílias, para cada membro das nossas famílias e para os nossos filhos, cônjuges, filhos, quem tiver netos, os nossos netos, a nossa família, porque é o bem mais precioso, é a nossa vida e nossa família. Quando uma pessoa peca, às vezes é um inocente que paga. Davi cometeu aquele pecado e olha quem pagou a consequência do pecado. As consequências do pecado de Davi foi gravíssima, porque ele mandou tirar uma vida, ele colocou aquele homem inocente no fronte de batalha, que ele sabia que aquele homem ia morrer, para ele ficar com a esposa dele. E depois Davi perdeu seus filhos, perdeu um dos filhos dele, queria matá-lo. Davi passou vergonha com o filho dele, porque o filho dele ficou com as concubinas de Davi, tomou o palácio de Davi e depois ele foi morto. E Davi voltou para o palácio. Davi perdeu muitas, como é que eu vou falar, meu Deus do céu? Perdeu os bens, né, vamos dizer assim, os mais preciosos, que é a família, é o bem maior. Deus restituiu, Deus deu para ele depois um filho maravilhoso, o Salomão, o rei Salomão. Ele mudou de atitude, ele ensinou para Salomão pedir sabedoria para Deus e desde criança, e é isso que devemos pedir a Deus, sabedoria, e ensinar para as nossas famílias, pedir a Deus sabedoria que vem de Deus, discernimento espiritual, que é para saber o que é certo e o que é errado, aquilo que vem de Deus e aquilo que não é enviado de Deus, porque tem coisas que parece ser simples, parece ser muito boa, ser muito fácil, mas aquilo não é de Deus. Parece às vezes que, eu vou receber essa bênção, isso aqui é de Deus, mas não é, é o inimigo colocando uma tentação, uma coisa ruim ali na vida do filho de Deus, da filha de Deus, para tirar ele do propósito, porque quando uma pessoa comete algum pecado, ele está indo contra Deus, ele está andando na direção errada, então ele tem consequências. Aí, ao invés de receber as bênçãos da obediência, ele vai perder a bênção da obediência, por causa da desobediência, por causa da voz que ele deu valor, que não foi a voz de Deus, e sim a do inimigo. Então temos que ter muito cuidado, porque o inimigo usou a palavra de Deus para ver se Jesus caía. Ele falou, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque, pois, está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Então temos que ter muito cuidado, orar a Deus, pedir a Deus muita proteção. Eu vou orar o Salmo 91, pedindo a Deus que afaste de nós e de cada membro das nossas famílias, afaste dos nossos caminhos, dos nossos lares, toda perversidade espiritual, para que o seu povo, o povo de Deus, não seja confundido, para que nenhum de nós, nenhum membro das nossas famílias caia na tentação, porque depois que uma pessoa cai, ela abre os olhos, mas depois é tarde, porque ela já perdeu a bênção. Não podemos cair em tentação, é como diz o Pai Nosso. Vamos orar o Salmo 91 e o Pai Nosso, pedindo a Deus, não nos deixes cair em tentação, Senhor.
nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Vamos orar o Salmo 91 e o Pai Nosso, para que o Senhor nos livre de toda maldade humana e espiritual, porque às vezes tem pessoas que são enviadas pelo inimigo para colocar coisas erradas na cabeça dos filhos e filhas de Deus. Que o Senhor dê livramento para as nossas crianças, que o Senhor dê livramento para as nossas vidas, de filhos, de maridos, esposas. Você que tem seu cônjuge, ore para que não caia em tentação, nem você nem ele. Nós precisamos estar sempre dizendo: está repreendido em nome de Jesus. Vai embora, pensamento ruim, cai por terra, você não vem de Deus, está repreendido. Pelo sangue de Cristo eu fui remido, eu sou protegido, eu e minha casa é protegida, selada e blindada com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, nós estamos livres de toda maldade humana e espiritual. Salmo 91. Ore comigo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de toda maldade. Livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos. Em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Vitória para o teu povo, Pai. Libera, Senhor, vitória acima de toda e qualquer tentação. Dai vitória para o teu povo, Pai. Dai prosperidade. Cura os enfermos. Cura a saúde física, mental, emocional. Coloca as emoções em ordem e cada coisa em seu devido lugar. Abençoe e protege os casais. Livra de toda tentação do inimigo das nossas almas. Dá paz nos lares, paz para os filhos, para os pais. Paz nas escolas, proteção, dai livramento, Senhor. Livramento de morte, livramento de acidentes, livramentos de dívidas, Pai. Dívidas financeiras, dai livramento para o teu povo, Senhor. E abençoa, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho Jesus Cristo poderoso.
e o Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, recebemos essa bênção poderosa com a proteção dos céus, a proteção do Deus que fez os céus e a terra agindo em nossas vidas, agindo em nosso favor. Nada nem ninguém impedirá das bênçãos do Senhor chegar em nossas mãos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.